Boa noite para todos vocês. Hoje vamos pedir aos companheiros que, por gentileza, silenciem os seus microfones, em primeiro lugar. Hoje a gente tem a grata satisfação de ter para falar para nós, na noite de hoje, nesta reunião online, reunião conjunta com a Casa Espírita, no Centro Espírita Antônio de Pádua, Casa Chico Xavier, nosso querido palestrante Tato Sade. Ele é cirurgião dentista, pai do Henrique, de 10 anos. Na doutrina, ele é palestrante no Centro Espírita Chico Xavier e Centro Espírita Irmã Catarina, em Bauru. E realiza palestras por todo o Brasil e exterior, Portugal, Singapura, Dubai. É orientador do Grupo Mediúnico e colunista da TV Mundo Maior. O tema que ele irá nos falar hoje é: Disse Jesus, o homem é mais frágil do que perverso. Então, para que a gente não perca tempo para o que o nosso companheiro irá nos trazer, vamos pedir a Janaína que, por gentileza, faça a leitura inicial e a prece, e logo em seguida a palavra será sua, viu, Tato? Tá ótimo, Maria, muito obrigado. Boa noite. O livro é Caminho, Verdade e Vida, e a leitura que saiu para a gente foi Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Está em Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes. Mas é reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, ao observar em grande ponta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz no Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvir as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Então, nesse momento, vamos unir os nossos corações em prece, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma reunião, em que mais uma vez teremos a oportunidade de aprender. E assim, podermos levar para o nosso dia a dia. Muito obrigado, Jesus, por todas as oportunidades, e te pedimos que ilumine o nosso palestrante, o Tato, para que as suas palavras possam chegar aos nossos corações e ao nosso pensamento. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Que assim seja. Tato, é com você a palavra, querido. Muito obrigado, pessoal. Quanto tempo mais ou menos nossa palestra? São 2h30, 3 horas, né? Até 8h30. Ah, até 9h30? Tá ótimo, ouvi bem. Tá bom. Obrigado, pessoal. Até 8h30, então, nós estamos juntos. Muito bom estar aqui com vocês. Pessoal aí
o Espírito Santo, é uma cidade, um lugar, um estado que eu tive, eu conheci, tenho família aí, e é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês. Que a gente possa juntos somar conhecimento que vem de Jesus, que vem da nossa doutrina, para a nossa vida melhorar, para nós sermos filhos melhores e merecermos uma situação melhor. Que essa uma hora passe fácil, passe fluida e que a gente aprenda juntos alguma coisa. Estamos aqui para abrir um livro e juntos lermos todos eles. Imagino que muitos de vocês eu estou vendo pela primeira vez aqui encarnado. Talvez a primeira vez para todos, mas quantas vezes será que nós já não nos vimos? Porque está num domingo, uma hora que a gente sempre acha que tantas outras coisas são mais importantes do que ler o Evangelho, do que estar junto. Acho que somos uma minoria. E minoria, quando vai nos lugares, acabam se encontrando. Quando você vai num show de rock que tem 100 mil pessoas, às vezes tem lá pessoas da sua família, você nem vê. Mas quando somos minoria, somos numa casa unida, acabamos nos encontrando. Então, um prazer revê-los de qualquer encarnação que a gente já tenha passado junto. Pessoal, eu escolhi esse tema, esse título, até que foi me pedido antes que eu passasse, mas eu confesso que para mim é um pouco mais difícil dar um título ou dar um tema, quando eu sei que tem um certo tempo para a palestra e eu vou me preparando, vou me envolvendo com coisas que eu estou vivendo ali naquele momento. E eu estou bem envolvido, bem ligado a esse assunto que vamos falar hoje. Nossa fragilidade. O homem é mais frágil, disse Jesus a Pedro, do que perverso. Mas essa fragilidade é o quê? Vem do quê? Fragilidade em que sentido? Qual força nós podemos oferecer que nos mede, sim, como seres humanos fortes? Essa fragilidade, pessoal, é bem clara que é a nossa emoção. O nosso modo de encarar a vida, ela é fácil no sentido de manipular um instrumento, de aprender a fazer um prato de comida. Isso até o nosso cérebro nos põe em piloto automático. Mas lidar com as emoções, com o que chamamos de inteligência emocional, é o que nos torna frágil. E frágeis somos muito perigosos, cometemos muitos equívocos na fragilidade. Vamos comparar, sim, a um gato que está correndo de uma pessoa com medo, até que ele fica acuado. E ele então atacará, ele torna-se perigoso, porque ele cometeu uma atitude de última hora ali, não tinha mais o que fazer. E muitas vezes nossa emoção nos impulsiona para isso, fazer algo que depois traz marcas muito profundas, arrependimentos muito dolorosos, para nós mesmos principalmente. Eu tenho uma história que quero contar para vocês, que é importante nós nos basearmos nela, para a gente tentar encarar a vida de um modo mais forte, mais corajoso, mais digno de um filho de Deus. Foi feita uma pesquisa com um professor canadense que comparava a vida das pessoas que haviam tido pais alcoólatras, ou os dois, ou um deles, e as crianças haviam crescido com aquela pessoa com problemas de alcoolismo em casa. E interessou a esse professor canadense que 2 jovens tinham o sobrenome igual, mas moravam em lugares diferentes. Ele associou, nossa, será que é da mesma família? Não era um nome muito comum. E ele percebeu que eram realmente irmãos, e eram irmãos gêmeos, e que coincidentemente, então, se inscreveram, porque ambos tinham tido pais com problemas de alcoolismo. E ele fez essa pergunta, como fazia para todas as pessoas, ele perguntou aos jovens separados, por que você se tornou o que se tornou? Mas veja o que interessante, quando ele fala e ouve cada um dos jovens, cada explicação, ele percebe que um deles também se tornou alcoólatra. Um dos irmãos que participava dessa entrevista também começou a beber e tinha problemas com alcoolismo, bebia todos os dias. E o outro não bebia uma gota de álcool, completamente abstêmio, não comemorava nem em champanhe, em Réveillon. E foi perguntado então para eles por que eles haviam se tornaram alcoólatra ou não. E ambos responderam a mesma coisa, disseram, doutor, com o pai que eu tinha, o senhor queria que eu me tornasse o quê? Veja que interessante. Um argumentou que ter o pai alcoólatra ou a mãe forçou, é lógico, a ele ser assim também. Outros não. Outros não encaram assim. Outros não veem que essa necessidade tenha que te levar por um lugar. É uma escolha. É uma opção. Isso é a lei de liberdade. Se não fosse considerado ali como lei, terceira parte do livro dos Espíritos, lei de liberdade, a cada escolha uma renúncia.
Nós temos que abrir mão de outras coisas para caminhar por certos caminhos. Eu, me tornando dentista, abri mão de ser arquiteto, engenheiro, policial, professor. Eu, escolhendo casar com uma mulher, abri mão de todas as outras. Eu, escolhendo ser quem sou, abro mão de quase todas as outras possibilidades. E as melhores escolhas dão melhores resultados. O plantio é opcional, colheita obrigatória. Frase estampada em camiseta de espírita. Mas nós, então, temos que ter essa postura, assumir que somos pessoas que decidem. Mas o que faz nos decidir? O que faz eu ser um homem que sabe decidir melhor? São as duas grandezas maiores que tem em mim. A minha grandeza chamada inteligência cognitiva, a minha razão, o meu bom senso, o meu critério do certo ou errado, e a minha emoção, chamada de inteligência emocional. Mas eu não sou só a pessoa que raciocina e tem sentimentos, eu ajo também, eu atuo também. Então temos sim uma terceira inteligência, a inteligência volitiva, que vem de vontade, que vem de ação de fazer as coisas. Vontade, como René Descartes explica, não é a mesma coisa que desejo. Desejo é o íntimo. Eu desejo, por exemplo, estar vendo televisão e o programa que está passando agora, hein, pessoal? Faustão, Silvio Santos, só para a gente ficar bem atualizado na hora. Eu desejo estar vendo o programa do Faustão ou qualquer coisa, mas a minha vontade me fez estar aqui. Por quê? Eu decidi uma coisa diferente do que queria. Um fumante às vezes deseja fumar, não fumar, mas ele não tem vontade, força e fuma. Então ele é antagônico até à própria situação. Então volitivo vem de vontade, é a prática do desejo ou não, é a ação que você tomou. Então nós somos essas três grandezas, didaticamente podemos diferenciar assim. E o ponto que nos traz fragilidade, que se observa que é frágil, é a inteligência emocional. Essa que para nós, quando acontece uma coisa que abala o nosso sentimento, nos desgoverna. É nesse sentido que eu tenho comigo que Jesus fala, o homem é mais frágil do que perverso. Ele é frágil emocionalmente, ele se abala demais com qualquer coisa. Vamos imaginar que eu fizesse uma brincadeira aqui, eu não vou fazer, porque vai que a brincadeira dá certo e a pessoa se magoa. Mas eu poderia brincar com qualquer uma de vocês aqui. Vamos ver, um que está bem concentrado. A Ana Paula está concentrada, daria para brincar com ela. A Thelma também está. Jana também está. Marinesa, Amaral. E eu brincasse uma coisa da casa da pessoa, chamasse atenção e pejorativamente ficasse repetindo aquilo, ficasse de 5 em 5 minutos. Era capaz dessa pessoa sair da palestra, desligar a câmera e ir embora. Era capaz dela falar com a autoridade maior, a Maria Tereza, a nossa chefe, que não trouxesse-me mais aqui. Era capaz dela fazer campanha e falar com outras pessoas que eu desrespeitei, que eu não sou um espírita, e agaranhar, arranjar, somar, agaranhar, esqueci a palavra agora. Tudo bem, vocês sabem bem o que significa. Juntar aliados contra mim. Por quê? Por causa de uma coisa que eu achei que eu estava até agradando, até colocando a pessoa na conversa, chamando atenção. A emocional te abalou. Você ficou magoada, ferida, e agora é capaz de se revidar. É aqui que está a grande diferença entre nós e o homem mais forte, o ser humano mais forte da Terra, que é Jesus, ou foi Jesus. Ele não se abala emocionalmente, e, portanto, as atitudes dele são sempre mais limpas na decisão, tomadas pela nossa razão, pelo bom senso, pelo critério. Mas vejam se é possível eu julgar, tem pessoas mais ou menos do que outras aqui, tem pessoas mais frágeis, menos frágeis, mais evoluídas, menos evoluídas. Beleza, vamos ver, vamos fazer uma conta rápida, é fácil. Vamos pensar no ser humano, eu já até acabei falando aqui, mas pode ser a opinião de outro, mais inteligente, mais amoroso que já passou pela Terra. O ser que mais ensinou, que mais demonstrou que tinha superioridade. Nós sabemos, vamos lá, Jesus. Colocamos ele aqui no extremo máximo da sabedoria e da beleza dos sentimentos e tudo que pode ter moral elevada a ele. Vamos pensar o oposto agora. Mas não vamos dar nome para ninguém, não vamos colocar nenhum personagem da história aí, não. Vamos pensar um homem ou uma mulher, um ser humano sem virtudes, completamente mau, completamente oportunista, orgulhoso ao extremo, egoísta também. Beleza. Vocês conseguem nos colocar alguém entre eles aqui? Eu colocaria a Janaína aqui no meio. Ó. A Jana está bem no meião, entre Jesus e esse ser humano sem virtudes. A Neuci também vai entrar na dança, a Thelma.
Quem sabe, eu acho que todo mundo aqui vai entrar. Eu também me coloco junto com a Jana, com elas lá. Estou aqui. Nós estamos aqui no meião. Vamos supor. Devo estar errado, devo ter mais perto aqui para baixo, mas é só didaticamente pelo nosso entendimento. Eu tenho, então, uma régua, uma coisa, onde Jesus está aqui no máximo, aqui tem o homem sem virtudes e a Janaína está aqui no meio, junto com todo mundo. Vocês conseguem colocar alguém entre nós e Jesus? Eu também consigo, Maria. Mas já dá para perceber que tem gente que já está aqui no meio, cara. Eles são, se vocês quiserem citar aí, vamos puxar para a nossa doutrina. O Chico Xavier era um deles, sem dúvida. O Dr. Bezerra de Menezes. O Kardec também era. Eurípides Bassanufo. Antônio de Pádua. Essas pessoas estavam ali. Mas elas já eram como Jesus? Não eram, dava para ver. Mas não é como a Janaína. Tenho certeza que os defeitos da Janaína, nossa, não são enumerados neles. E os meus? Os meus também, como o da Janaína. E da Neuci também, da Ana Paula, todos nós. Então, beleza, estamos montando uma regra, mas ela ficou meio pensa para um lado, meio desfalcada. Vocês conseguem colocar alguém entre nós e o homem aqui? Essa parte é a melhor, pessoal, que eu acho, da montagem. Eu consigo colocar meu cunhado, minha sogra. Tem uma turma aqui, nossa, que tá todo mundo aqui, ó. Para baixo de mim, com certeza. Para baixo da Janaína, da Maria Luísa. E lá, antes um pouco do que aquele homem. Eu pergunto aqui para vocês e não respondo, porque quando eu também estão fazendo palestra e eu estou ouvindo e faz uma pergunta e eu sei a resposta, tenho vergonha de levantar a mão e falar. Vai que essa pessoa fica pegando no meu pé, né, Jana? Que nem toda hora fica falando meu nome. Mas vamos imaginar uma coisa. Quem que fez as pessoas assim? Quem montou essa tabela? Quem é o responsável por isso? Se eu não sou a prova d'água, vai reclamar de eu me afogar? Se eu fiz um relógio para usar no pulso e ele cai do prédio e se espatifa, vou reclamar? Ele não era resistente a isso? Como eu posso reclamar de uma pessoa que nasceu, parece, querendo fazer isso? Quem pôs essa vontade lá? Foi uma coisa ruim. Por que não pôs no outro? Então, ele tem um crédito aí a mais de se desculpar porque estava influenciado. Quem fez essa tabela, pessoal? Essa tabela está sendo feita. Esse crescimento está se construindo. E Deus colocou aonde todos nós? No mesmo ponto de partida. No mesmo lugar. Pode ser em tempos diferentes, é provável que seja em tempos diferentes, porque para Jesus abrir uma distância assim tão grande de mim, eu suponho, imagino, que ele deve ter sido criado primeiro. Então, no livro dos Espíritos pergunta, Deus cria o tempo todo? Essa resposta, ele fala, nós não sabemos. Mas sim, o processo não acaba. Mas eu não sei se ele cria os lotes. Ele cria, por exemplo, 1 bilhão de espíritos, dá um descanso aí de uns 10 mil anos, e cria um outro lote. Eu não sei se sai um por um. Isso também não está a nós, mas parece assim que tem-se progressos diferentes. E eu não sei se vocês notaram que quanto mais vai subindo essa reguinha aqui, ó, começa lá com homens sem virtudes, aí passa lá pelo nosso cunhado, a sogra outra vez, vamos homenageá-los aqui. Mas quem vocês quiserem pôr, o amigo que faz brincadeira com você na escola, aí chega aqui na Janaína, ó, chegamos já na Jana, Neuci também está por aqui, Maria, estou aqui, vamos passando pelo Chico, estamos subindo, chegamos lá no Cristo. Vocês perceberam que a força dessas criaturas proporcionalmente aumenta também? Não dá para notar que quanto mais elevado é o ser, mais forte ele é emocionalmente, inabalável. Jesus, eu tenho certeza absoluta, ele não tem vontade de vir aqui para comer uma picanha. Ele não tem vontade de vir aqui para fumar um cigarro, para namorar. Isso ele já superou, não interessa mais. Isso é mais para criaturas que estão aí no começo da escala. Essas são as pessoas que você percebe que quando se apresentam às vezes com tanto dinheiro, com tanta postura, dá para notar, que fragilidade, meu Deus, quanta vulnerabilidade. Uma coisa que acontece é que essa pessoa é capaz dela se matar, porque até hoje ela não pôde ser contrariada num fio de cabelo, porque ela esperneava no mercado. E agora ela está assim, nessa condição, porque a encarnação foi favorecendo, ela é uma pessoa que tem boa cognitiva, trabalha, ganha o seu dinheiro, mas nossa, opa, acho que eu apertei alguma coisa errada aqui, não estou mais me vendo. Vocês estão me vendo direitinho, né, pessoal? Tá, beleza, é que eu apertei e está aparecendo só a Carla Magalhães, bem grande aqui na minha tela. Você acredita, cara? Peraí, eu vou voltar já, eu acho que é fácil, peraí.
Agora tô só eu. Não, aí voltou a roubar, beleza. Nossa, eu apertei aqui, de repente vocês sumiram, eu comecei a ficar desesperado. Vai que tem um espírito aqui perto de mim. Aquela pessoa que tem um medo, louco. Às vezes apaga a luz assim na reunião mediúnica, no centro espírita. Nossa, ai... E não é um susto que a pessoa toma com aquela voz assim, que susto, meu, nossa, segura esse prato direito. É aquele susto que a voz é meio trêmula, assim, mas tudo bem, né? O medo do espírito que temos, né? Mas então, pessoal, nós precisamos ver se essa escala não foi feita, pronta e fechada. Se Deus criou todos nós do mesmo ponto, como que nós podemos fazer para subir? Para melhorar ela, para andar mais para frente, para continuar caminhando? Essa é uma questão que está no Livro dos Espíritos, e ele pergunta claramente. Deixa eu só achá-la para a gente aqui, ó. Aqui. Na 115. Alguns espíritos teriam sido criados bons e outros maus? Vamos imaginar aqui, deve ter umas pessoas que têm mais qualidades num ponto e menos do que outras. Será que fomos agraciados com os dons e infernizados com os defeitos? Como num bolo, você está fazendo, vou jogar uva passa nesse, no outro eu vou jogar alguma... Acho que eu tô... Ô Silvio, acho que tem alguma coisa no seu som aí, cara. Beleza, amigão? Vamos seguir em frente. Então eles responderam assim: Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o saber. Maravilha, hein? Sem conhecimento. A cada um deu-lhes determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Que legal! Então, essa escala, eu posso ultrapassar a Janaína. De repente, eu posso dar um sprint aqui, sabe aquele sprint final do corredor, e ultrapassar ela? Posso. E quem sabe ela pode andar para trás? Não, andar para trás ela não vai andar, porque ninguém retrograda no caminho evolutivo. Ela pode parar para amarrar o tênis e ficar 1 hora parada ali. Mas eu posso seguir meu passinho de tartaruga e continuar. Como na fábula maravilhosa, o coelho e a tartaruga, você nota claramente que o coelho somos nós e a tartaruga é o tempo. O coelho somos nós que damos grandes sprints, grandes empolgações de bondade, mas daí paramos e fazemos um desperdício de uma encarnação inteira, porque encarnou com um negócio lá, brigou com uma pessoa, não consegue resolver o problema, agora está aqui esse negócio, ficou parado. E outros tantos passaram. A nossa evolução do planeta Terra, nosso planeta, é isso que está acontecendo. Algumas pessoas estão levando uma avalanche superior de qualidade do planeta, e que se nós não evoluirmos logo e melhor com eles, nós vamos ficar para fora. Mas não se preocupem que não precisa ser super gênio ou super amoroso, basta não ser um filho rebelde. Porque se aqui nós estamos numa sala de aula, está todo mundo aqui prestando atenção, e a Janaína está entendendo toda a aula, ela capta brilhantemente, ela já até está resolvendo algumas questões. A Neuci percebe mais ou menos, mas não está entendendo muito bem, mas está quietinha, olhando para o professor, olha para o caderno, olha um pouquinho, olha lá. E eu estou relaxado, fazendo bagunça, fazendo uma coisa que provavelmente vocês faziam, eu nunca fiz na sala de aula, porque eu só me comportei como um verdadeiro cristão, um homem de bem. Mas imagino que vocês pegavam, arrancavam o tubo da caneta Bic e ficavam mordendo papelzinho e jogando assim nos colegas. E os meninos faziam isso, né? As meninas não, talvez o Daniel fizesse. Mas, pessoal, tudo isso aqui, toda essa situação de nós três, essa posição diferente, quem merecerá ficar na sala de aula? A Jana e a Neuci. E eu? Eu não. Porque eu não estou interessado, eu estou bagunçando. Nosso planeta receberá pessoas assim de boa vontade. Não se preocupem, não. Não é uma coisa, eu tenho que melhorar-me muito. Não, você tem que estar querendo melhorar, com sinceridade. Querendo andar nessa escala evolutiva, que não foi privilegiada para ninguém. Nem o maioral aqui, nem o segundo colocado, nem a Jana, nem a cunhada, o cunhado e a sogra, e nem o homem sem virtude. Todos eles são iguais e amados perante Deus. Porque há mais uma pergunta. O Kardec pode perceber, pessoal, que ele às vezes colocava item A na questão, ou às vezes ele não se dava por satisfeito e perguntava quase a mesma coisa outra vez. Olha a questão seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles próprios que se melhoram? Veja claramente a questão. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Então essa corrida, essa caminhada é esforço próprio.
é transformação, é mudança, é abrir mão do que é velho para entrar o que é novo e melhor. O velho que é bom continue bom, já aprendi em tempos anteriores. Mas imagina aquela imagem bem forte em nossa cabeça de um cometa, um foguete sendo lançado ao espaço. Vocês percebem que a gente não pode nem ficar muito perto, porque ele solta um fogaréu, um calor para sair daquela densidade. Precisamos disso no passado, precisávamos ser egoístas, orgulhosos. Por quê? Porque se nós somos um grupo aqui, o grupo de Espiritismo de São Mateus, ou o nosso grupo de espírita do Espírito Santo, e nós não temos refrigerador, não temos como guardar comida, se a gente encontrar um animal e abatermos e chegar a um outro grupo, nós vamos ter que matar outro grupo, ou eles vão nos matar para comer. Nós não temos como guardar, e nós estamos com fome há dias. Mas isso deixou de ser necessário, esse egoísmo, essa autodefesa, porque agora já dá para a gente conseguir de outro modo compartilhar e repartir com todos, mas está muito enraizado ainda, está muito forte. Então, no passado foi interessante, foi bom. Mas eu já estou melhorando, estou passando por ordens mais elevadas, e conforme eu vou me esforçando, eu consigo melhorar. E Kardec fala uma coisa que é interessante, ele está aqui na 114, então ele já passou pela 100, onde ele explica a escala espírita, que os espíritos vão se melhorando e passando por níveis de superioridade em 2 quesitos, pessoal. Isso é muito importante que fique bem compreendido, e Jesus reforça isso. Quais são os quesitos? É a inteligência, o estudo, a instrução e a moral. 2 caminhos nós crescemos. É o estudo da intelectualidade, intelectualmente e moralmente. Nós precisamos conquistar tudo isso. Intelectualmente como eles sempre falam, quase sempre acontece, vocês encarnam e evoluem, fazem engenharia, geografia, matemática, odontologia, vocês aprendem a construir pontes pela necessidade. Mas muitas pessoas, e quase sempre, atrasam, se encalham moralmente, emocionalmente. Por quê? Porque não querem encarar os exercícios que elevam nossa moral. Quais são os exercícios que elevam nossa moral? Kardec perguntou: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Vamos imaginar que há um espírito que quase nunca errou. Ele está passando rápido pelas séries, mas será que ele pode passar dali onde está o nosso cunhado para onde está o Chico? Pular a Jana, pular a mim? Será que então dá para eu fazer um jeito assim de, olha, ele nem precisa encarnar. Kardec está falando da encarnação como sinal da evolução aqui na Terra. Tem necessidade, os caras que já foram muito bem, eu pergunto a vocês, tem necessidade de fazer o 2º ano de odontologia, ou o 3º, ou o 4º, ou o 5º? O aluno que foi muito bom, muito bem nas provas do 1º ano? Ele foi muito bem nas provas do mesmo ano, vamos deixar ele passar direto. Não, ele tem que passar. Tem que passar. Ele vai passar bem mais retinho, bem mais rápido. Ele vai se focar, ele não vai ficar desviando tanto. E esse desvio, só para forçar, relembrar o que Jesus falou, ele fala: amai-vos, por favor. Não dá para evoluir sem amor, pessoal, não dá para caminhar aqui. Inclusive é o amor que está dando essa grande diferença aqui nessa régua. Podem perceber. O mais amoroso, o menos amoroso. O mais inteligente, não põe ele tanto aqui para cima. Porém, está concomitante, está ligado ali. Então, o menino que foi bem no 1º ano, precisa sim passar. Ele vai ser muito mais rápido o estudo dele, do que repetir de ano, do que fazer recuperação, do que ficar estudando outras coisas. Mas a resposta então é essa aqui. Todos são criados simples e ignorantes. Mas como ele falou pela 2ª vez, pessoal, em outras partes do Livro dos Espíritos, vamos focalizar nós e entender direitinho. O simples aqui é no sentido de não ser composto, não ser complexo. O que é um elemento simples? É um único elemento. Uma molécula ela é composta de outros elementos. Então, se eu falo o Daniel, ele é simples. Inclusive, todo nome que tem El, tem Deus no nome, vocês sabem, né? Gabriel é mensageiro de Deus. Daniel é a cura de Deus. Emanuel é Deus conosco. E eu tenho um sobrinho que chama Rafael. Mas estou procurando Deus até agora ali na criaturinha, cara. Porque parece que está mais para a feição daquele que não existe, viu?
É um moleque duro na queda. Caçula, mas tudo bem. Mas vamos lá, Rafael, vamos em frente. Tem Deus no nome, tá tudo certo. E mesmo que não tenha Deus no nome, pessoal, Deus está conosco, não tem nada disso não. Mas é legal o nome Daniel. Então, olha só. Todos são criados simples e ignorantes. Simples por não ser composto. Ou seja, não dá mais para você pensar em parte menor, querido. Deus criou um negócio fundamental. E não é nem menor, hein, a palavra. Vocês não têm palavra. É indivisível. Não há o que tirar mais dali. É a pura essência da criação. É o simples. É o simples, ele não é composto. Ele vai tornar-se muito evoluído. Ele vai tornar-se grandioso. E olha só, pessoal, me lembrei agora que não posso deixar passar. Augusto dos Anjos tem uma poesia no Parnaso de Além Túmulo, muito legal, sobre essa questão de onde nós viemos. E Augusto dos Anjos era um parnasiano duro na queda, mórbido, ele falava cada coisa escatológica, assim. Olha como ele fala sobre de onde venho. Chama, inclusive, Vozes de uma Sombra. Ele fala, de onde venho? Venho das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, do turbilhão de todas as vertigens, em 1000 transmutações fundas e enormes. Venho do silêncio da mônada invisível, do tetro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo, da terra, em seu imenso e vultuoso abdômen. Sofri desde as intensas torpitudes das larvas microscópicas e rudes, a infinita desgraça de ser homem. Cara, esses caras sabiam escrever, hein? Vá dormir, meu pai amado, Augusto dos Anjos, pelas sagradas mãos do Chico. O Daniel pode ser bom de poesia, mas eu falo, Dani, escreve aí então 300 poesias, como se fosse 300 poetas diferentes, amigão. Põe um estilo nelas aí. Fala um poeta que você nunca ouviu falar, escreve aí, José Petitinga. Como fazer isso, criaturas? Como não acreditar no que é óbvio? Tem uma frase do... cara, eu saio muito em digressão, pessoal, mas vai dar tempo, Maria, não precisa ficar nervosa, não ficar brava comigo. Tem uma frase do Caetano, numa música que chama Um Índio. Ele fala assim, ó. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter estado sempre oculto, quando terá sido o óbvio. Era óbvio, pessoal, que era isso. Nossa, esses assuntos são fortes para mim, pessoal. Esses assuntos são fortes para mim. Mas era óbvio que era para fazer assim, como Cristo pediu, amar. Deixa um novo mandamento para vocês, amai-vos como eu vos amei, como eu, não como o Daniel ama a Jana, como eu amo a Jana. É capaz do meu amor pelo Dani, pela Maria, pela Jana, estar misturado com desejo. Não, eu tenho que amar sem desejar a pessoa. É um amar sincero. É por aqui, é difícil, mas é esse o caminho. Então vamos para a resposta, olha só a digressão. Simples, não somos compostos, ignorantes, porque somos vazios. Vazios de informação, como um HD ignorante, um caderno em branco. Ninguém preencheu nada ainda. Eu vou me preencher. Eu vou escrever essa nova página. E como se diz, quando se foge desse caminho, né? Techuvá. Volta para o caminho, volta para a linha, como João Batista falava, techuvá. Muito provável a expressão do filho pródigo, quando ele fala techuvá. Vou voltar para a casa do meu pai, não vou mais ficar aqui. Caiu em si, volta para o caminho. Então, ignorante nesse sentido, mas perfectíveis, criaturas que vão se abastecendo de informação, de conhecimento, e vão crescendo e tornando-se menos frágeis, menos amedrontados, menos perigosos por ser perversos pela fragilidade, e nos violentarmos, agredirmos uns aos outros, e colocar a nota de corte para um planeta de prova e expiação, e você passar por um regenerador, um intermediário, você ser só bem comportado e ter um pouco de interesse. Que nota de corte mais baixa, pessoal? Alguém tem medo de ser desclassificado? Alguém está achando, acho que a Ana Paula vai, a Neuci vai, mas acho que a Jana não vai. Poxa, por que nós não iríamos? Só se estiver levantando pela manhã e programando o dia para fazer maldade para alguém. Para querer azucrinar a vida do outro, prejudicar, atrapalhar, e não ler um livro do Emmanuel, não estar aqui estudando na palestra, e não tentar mudar um pouquinho o comportamento.
tá tranquilo, vamos em frente. Porém, nunca parar, nunca desistir, nunca abandonar a luta. Cada vez que vem uma coisa que está na resposta já, e é o nosso ensino. Então, como que nós vamos poder ganhar, subir aí nesse degrau? Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida. Nossa, como que é a maneira de se instruir? Nas lutas e tribulações da vida. Cara, mas não tem outro jeito? Deixa eu ler de novo aqui. Eles são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida. Não tem, cara. Nossa, mãe, mas é justamente o que eu não queria. É natural de um aluno do meu nível. Só que tem mais um pouquinho. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Portanto, o nosso Cristo pode falar para nós o que ele bem entender. Porque se eu tivesse 8 irmãos, eu seria o 9º, mas tem um 10º, né? O primeiro colocado. Tudo atrapalhado, tudo zica esquisito. Porque tem a música do Chico Buarque que fala assim, procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Aí tem uma hora que fala assim, procurando bem, todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Todo mundo é meio zarolho, pode perceber, a gente é meio esquisito. De perto ninguém é normal. Se eu quisesse perguntar assim, ô Dani, posso ver o que você fez hoje na sua vida, cara? O dia todo? Posso, pode ver. E o que você pensou? Deixa eu ver. E ontem? É capaz de alguma coisa o Dani não querer mostrar pra gente. A Janaína eu não vou nem falar, eu até coloquei ela aqui no meio porque ela tava... Mas eu tô dizendo, todos nós somos meio esquisitos, pessoal. Todos nós temos essas coisas problemáticas. E nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar, nós precisamos passar por esse processo nas lutas e tribulações da vida, que a questão está concluída, é aqui, né? Só que eu viro a página aqui, eu perdi, pessoal. Mas então a resposta do Livro dos Espíritos é: somos criados simples e ignorantes, nas tribulações da vida nós melhoramos. Pô, mas eu não perdi tanto, não fui tão longe assim, pessoal. Ah, aqui, tá aqui, ó. Não podia fazer sem mérito. Então imagina que Jesus tem lá, ele é um dos 10 filhos, perfeito, mas ele não precisou estudar e trabalhar como eu, ou a Jana, a Maria Tereza, a Thelma fazíamos. E ele tinha tudo de mão beijada. O nosso pai dava para ele estudo, ele aproveitou, ele não teve dificuldades. Ele aprendeu idiomas e de cedo. Um exemplo material, a nossa cabeça funciona bem assim. Aí tá lá a Jana lamentando da dificuldade financeira que ela tá passando, a Thelma também tá desempregada, eu também tô numa pindaíba danada, triste, nervoso, porque foi difícil trabalhar e estudar ao mesmo tempo, não sei falar um idioma, e agora estou tentando um emprego aí. E vem Jesus dar lição de moral em mim. Eu falo, pera um pouquinho. Se a Thelma quiser falar, ela pode falar. Se a Jana quiser falar, ela pode. Se o Daniel quiser falar, pode. A Ana Paula também pode. Mas você, amigão, não pode falar nada, não. Você sabe o quanto é duro estudar e trabalhar? Você sabe o quanto é difícil? Você sabe o quanto é aguentar o pai preferindo ao outro? Mas eu nem vou continuar com esse absurdo. Ele pode falar, ele passou por isso, ele sabe o que nós estamos precisando. E ele nos disse: vinde a mim todos vós. Vem para mim, vem aqui. Estou te falando, é assim que é. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Se eu perguntasse para a Thelma, Thelma, fala uma pessoa aí no planeta que você conhece que nunca fica cansada ou sobrecarregada. Algum trabalhador, algum que tem relacionamento amoroso, algum que tem pesadelo à noite, alguém que tem... Não existe essa pessoa, pessoal, não é o lugar dela aqui na Terra. Vocês iriam encontrar, ficarem espantados de encontrar doentes num hospital? Não. Olha lá que eles têm que ficar, não é? Nossa, esse assunto é forte para mim, pessoal, vamos em frente, vai. Então, vamos pensar numa parte aqui, que Jesus colocou muito bonito a sua despedida, e a gente começa também a fazer a nossa curva aqui para começar a dar tempo, né? Jesus estava conversando com seus discípulos, ele fala um negócio grandioso, imortal para nós. Vamos ver se eu acho até aqui o texto ao pé da letra. Senão, aqui, em João capítulo 13, 33, e 14 também. Amigos, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também digo agora a vós, para onde eu vou, vocês não podem ir.
Nossa, ele colocou uma regra aqui, cara. Mas como assim, meu? Eu também achei estranho. Como você não pode ir? O senhor sempre pregou a igualdade, o senhor sempre falou que somos o filho do mesmo pai, que fazendo bem, agora tá falando que não podem ir? O que tá faltando? Fala rápido pra gente acertar as contas e ir, senhor. E ele fala, para onde eu vou vocês não podem ir. Mas dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha aí a dica, pessoal. Não dá para ir, mas olha o caminho para ir. É fazendo assim. Ele continua. Simão Pedro lhe disse, cara, eu sou descendente de Pedro mesmo. Nossa, eu amo o Simão, cara. Simão Pedro, ele pergunta o que eu quero perguntar. Se eu tivesse lá, eu ia ficar com vergonha, talvez cutucasse. Vai, Pedro, fala aí. Mestre, para onde vai que não podemos segui-lo? É claro, eu quero saber. Como assim? Mestre, aqui, ó, Senhor, onde vai que não podemos ir? Respondeu-lhe Jesus. Não pode seguir-me agora, Simão, mas poderá seguir-me mais tarde. Quanto mais tarde? Depois da janta? Depois do batismo? Depois da morte? Quantos anos uma pessoa pode morrer que já compensou? O que é mais tarde, Senhor? Quanto tempo? Ele fala, não perturbe o vosso coração, Pedro. Olha a emocional do Pedro já balançando. Meu, você estava do lado de Jesus, cara, não tem que ter medo de nada. Ele te escolheu, ele te chamou no lago de Simão, André, venham, querem ser meus discípulos. Ele te escolheu. Imagina se eu fosse um deles lá, meu. Eu não quero dizer nada, mas eu tenho uma certa lembrança. Lembrança de ter jogado pedra no Cristo, né? Não ter feito nada ao lado dele. Então aqui acontece assim, ó. Não perturbe o vosso coração, Simão. Olha que coisa bonita. Creia em Deus. Creia também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Sabe quando você está falando, Thelma, com um amor tão profundo como eu falo para o Henrique? Eu falo, Henrique, se não fosse assim, o papai não teria te falado. Henrique, se não fosse, o papai não teria mentido. O papai não está mentindo para você. Usando o máximo da minha ternura, do meu amor na voz, para ele falar, eu posso confiar. Porque uma coisa era ver Jesus ensinando para as multidões, e outra era ver ele se derretendo para os discípulos, meu. Nossa, como ele amou esses rapazes, essas pessoas. Eu já teria falado se não fosse assim, Simão. Olha só. Se não fosse assim, eu já teria dito, né? Pai, vou na frente, preparar-vos o lugar. E quando estiver o lugar preparado, virei novamente e os levarei comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vós também possam estar. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Se eu falar assim, pessoal, vou indo então, a gente se encontra lá, tá? Daqui a uns 20 minutos, tá todo mundo lá? Mas lá onde, cara? Beleza, Dani? Avisa o pessoal aí, estamos indo. Vocês sabem o caminho. Mas que você vai fazer? Onde você vai? Pra pizzaria? Você vai pro cinema? Onde você vai? Pra sua casa? Não sei onde você vai, como é que eu sei o caminho? Exatamente a pergunta que Tomé faz. Meu, nós estávamos muito bem representados de discípulo, pessoal. Não precisava nada mais que eles, não. Era essa pergunta mesmo que eles tinham que fazer. Viva Tomé! Olha só o que ele fala. Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Maravilha, Tomé. Graças à tua atitude, você motivou Jesus a responder isso aqui. Disse-lhe então Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tenta entender e interpretar na nossa cabeça o que significa caminho e Jesus falar que ele é o caminho. Não consigo, mas calma, nós temos Felipe. Felipe não vai se dar por satisfeito, ele vai perguntar para Jesus, Senhor, ó Felipão, mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo que eu estou contigo, Felipe, e não me conhece? Cara, como Jesus respondia bonito, como ele respondia profundo, Senhor. Ele não está tirando onda com a nossa cara. Ele não está tirando onda quando, como por exemplo, Madre Teresa uma vez foi perguntada se ela fazia prece. Ela falou, claro que fazia. E como era a prece dela? Ela falava, eu não falo nada para Deus, eu só escuto. Ah, é? E o que ele fala para a senhora? Ele não me fala nada, ele só me escuta.
ela não estava tirando sarro do jornalista. Jesus não está tirando sarro da gente. Eu sou o caminho. Para onde eu vou, vocês sabem. Onde vai? Eu sou o caminho. Não, eu sou o caminho. Eu sou o comportamento. Felipe, Tomé, Simão. O que está difícil para vocês entenderem? Há tanto tempo que eu estou contigo, Felipe, não me conhece? Sim, Senhor, mas eu não estou perguntando do Senhor, estou perguntando do Pai. Mas eu sou o comportamento do Pai. Eu comungo com Ele. Eu não sou Ele encarnado. Porque senão muitas coisas que Jesus falou entrariam em choque. Pai, faz a tua vontade e não faz a minha. Como pode dois seres terem duas vontades? Naquele pedido, esse pedido, eu e o Pai somos um. Sim, mas dá para entender. Eu e o Pai comungamos da mesma vontade, da mesma verdade. Então, mostra-nos o Pai. Eu sou o Pai, Felipe. Eu também sou o caminho. Eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega. Eu sou o trajeto inteiro, Felipe, percorrido e falado para vocês. Amem uns aos outros como eu vos amei. Que vocês vão ser mais fortes, menos tristes. E esse ser forte, pessoal, não é para esculhambar com ninguém, não é para esculachar ninguém. É para mostrar que você não quer ficar triste porque uma pessoa falou que você não é bonito. Ou porque uma pessoa falou que você é bobo. Ou porque uma pessoa te traiu. Quem traiu, o problema é dela. Não tem nada a ver com essa traição. Quem fez não fui eu. E eu não tenho que me defender. Porque todas as vezes que a Janaína argumentar, mas o Daniel falou tal coisa de mim, Senhor, a Ana Paula também não deixava de me pichar, diz Emmanuel na Conta com Deus, que ele vai falar assim, eu sei, Jana, isso é da minha conta com a Ana Paula. A minha conta com você, que você não podia ter feito isso, mesmo ela tendo feito. A Ana Paula fez isso, eu sei, isso é da minha conta com ela. A minha conta com você é o seu revide. Então não justificará o erro do outro, ou subir nessa escala, ou forçar em cima do ombro do outro, e sim pela tua atitude. Fique muito claro para nós, é claro, Jesus não veio dar o sangue dele para me salvar ou salvar a Maria Teresa. Ele veio ensinar a mim e a Maria Teresa a darmos o nosso sangue por uma vida melhor, por uma escala mais bem percorrida, por um coração mais forte, por alguém que se emociona assim, mas emociona porque acha tocante demais a mensagem passada, mas não porque está com raiva, não porque está com ódio ou vergonha. Essa é a força que eu acho que nós estamos precisando ter mais. Então ele fala, as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e realiza as suas obras. Beleza. Nós temos então esse representante, essa criatura, esse Senhor Jesus, que foi criado simples e ignorantes como nós, e que passou por certas situações muito complicadas, muito graves, e é importante a gente ressaltar um detalhe aqui. Ele percorreu toda essa escala e chegou à condição de espírito puro. E o espírito puro, segundo o livro dos Espíritos, diz assim, os espíritos puros que compõem a escala percorreram todos os graus dessa escala. Começando lá embaixo, com o homem sem virtudes, ou vazio, ou ignorante, vai crescendo, vai amadurecendo. E despojaram-se de todas as impurezas da matéria. Um ponto primeiro, pessoal, para essa corrida ir melhor, é nós largarmos para trás o que não precisa mais ser carregado. Muitos dos sentimentos nossos, dos nossos pensamentos, acompanharam-nos e nos acompanham há muito tempo, mas eles têm que ser jogados fora, eles não servem mais, eles estão nos atrapalhando, eles estão nos ferindo. Ele está colocando eu contra minha mãe, contra as pessoas. Ele está me fazendo ser insensível. Jesus pede cuidado para que os vossos corações não se tornem insensíveis. Ele pede que sejamos sensíveis. E por que insensível? Pelas vossas preocupações, pela vossa gula, pela vossa embriaguez. Cuidado que isso tira de você a sensibilidade que você precisa ter para ser mais forte ainda. Um homem sensível não é um homem mais fraco, pelo contrário, é um homem mais forte, porque ele consegue perceber a força que ele tem na sua emoção. Um homem dito forte emocionalmente, ou por exemplo, que esconde através de carcaças e carapuças, esses são muito frágeis, esses são muito mais difíceis da gente ver como eles se defendem mesmo. Então, se despojarmos da matéria, deixa para trás isso, como exemplo do foguete. Tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura, imagina, pessoal, a soma de perfeição que um ser humano, uma criatura pode receber, ele recebeu. Ele adquiriu. Não tem mais que sofrer nem provas, nem expiações.
olha só, voltando à questão, tem sentido. Como que a gente faz para evoluir nas tribulações da vida? Na dificuldade que eu tenho certeza que talvez a Gilda, a Marinês, a Laura, a Jana, a Thelma, vão ter e continuar tendo assim que desligarem a palestra. A dor acompanhará todos nós, ela não vai sair aqui agora, ela vai sair quando nós não precisarmos dessa professora mais. Então, ó, soma de perfeição que veio adquirido, vai evoluindo e não tem mais que passar por provas e expiações. Jesus não precisa mais reencarnar, ele não passa mais por esse processo. Veja como ele no Evangelho diz: em verdade vos digo, dos filhos nascidos dos homens nascidos ou filhos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas qualquer um digno da vida eterna é maior do que ele. E ainda diz, o menor de lá é maior do que ele. Vamos imaginar que eu vá lá na Ana Paula, onde ela dá aula na universidade, lá, falou: Ana, mostra sua classe aí pra mim. Ana Paula mostra, que bacana, que bonita sala, que legal. Falou: Ana, qual é o teu melhor aluno aí? Ou aluna? Ela falou: aquela menina ali, aquela menina é muito inteligente, aquela menina é fera. Falar, mas ela é melhor do que algum aqui do que estão na sala dos professores? A Ana fala: não, do corpo docente, não. Ela é a pessoa que mais sabe entre os alunos, mas não mais do que um que está lá. João Batista era um filho nascido de mulher, era um que se encarnava, reencarnava ainda. Dentre esses, ele é o maior, diz Jesus. Mas o menor dos dignos da vida eterna é maior do que ele. E esse digno da vida eterna é um espírito puro. Então há gradações entre espíritos puros? Na Revista Espírita há essa informação, quando ela diz claramente que Jesus, depois de ter conseguido atender à necessidade de espírito puro, continua a sua evolução até chegar à condição de um Cristo. Depois de milhões e milhões de encarnações, passamos à condição dos espíritos bons. E olha só, será que tem algum bom aqui na sala? Só para fazer a diferença, não precisa levantar a mão não. Mas se tiver alguém aqui na sala que assistindo com a gente, com a câmera ligada ou não, que não sente raiva, ciúme, inveja, egoísmo, uma prepotênciazinha, um ciúminho que arde ali, se alguém não tem sentimento de tristezas profundas, se não tem uma vontade de falar, agora eu vou falar com ela e exagera. Se vocês não têm tais sentimentos, vocês são espíritos bons da escala espírita, bem provado. Mas não é não ter sentimento o tempo todo, não é ter o sentimento. Não é dominar o sentimento da raiva, não, é não ter o sentimento da raiva. Eu chegar e ofender aqui o Dani, brincar com ele, xingar, e ele nada despertar. É como falar para o Gandhi, um hindu, esse nem cristão é: senhor Gandhi, o senhor já perdoou aqueles que lhe ofenderam, lhe agrediram? Fala: não, nunca perdoei ninguém. Como assim? O senhor é uma grande alma? O repórter pensou, agora eu peguei um furo, né? Não, nunca perdoei ninguém, nunca ninguém me ofendeu. Nunca fui magoado por ninguém. Não fui magoado. É possível isso, pessoal. É muito possível. Parece impossível, mas é possível. Parece impossível nós nos conformarmos com a morte de alguém que amamos, mas é possível. Jesus se conformou claramente com a própria morte, com o desencarne de muitas pessoas. Entendia claramente a lei. Parece impossível. Mas se ele pediu, é possível. Eu não ia pedir para um filho ficar tentando fazer uma coisa que é impossível. Eu ia pedir por uma coisa que é possível. Mas parece que às vezes ele fala assim: Thelma, me ajuda aqui, você e o Tato, empurra essa pedra aqui. Nossa, mas essa pedra é grande, cobre, a gente deve ter toneladas. Tá, mas eu vou pedir, empurra a pedra o máximo que você conseguir. Thelma, você vai do mesmo lado que ele, força. 10 minutos que vocês empurrarem já valeu. E a pedra não se mexe. E a hora que nós encontramos o mestre, Thelma e eu, falei: Senhor, nos perdoa, nós não conseguimos mexer um centímetro. Você fala: mas eu não pedi para mexer a pedra, eu só pedi que vocês empurrassem, fizessem força nela. Adquirissem, eu não estou pedindo nada, eu estou pedindo só para você sossegar e tentar parar de pensar que você é uma pessoa tão raivosa. Parar de pensar que é impossível fazer as pazes. Tira o paredão da cabeça intransponível, aí passa a ser possível. Então Jesus pede que nós tentemos, que nós nos esforcemos, que a gente procure fazer. Nós, então, pessoal, precisamos começar a entender essa questão de Jesus e do seu posicionamento e finalizamos. Vamos fazer uma retrospectiva aqui bem rapidinha. Há 100 anos atrás,
as mulheres não podiam votar no Brasil. Eu acho que 100 anos já consigo pegar. A Ana Paula não votaria, eu votaria, a Ana Paula não. O Dani vota, claro que o Dani. Mas Jana, ó, para aqui, uma banana para Jana. Vai votar o quê, mulher? E depois de muito esforço de uma mulher lá de Mossoró, ela se esforçou bastante, ela conseguiu um grande feito, que se o marido autorizasse, ela podia votar. Ah, maravilha, que evolução maravilhosa. 100 anos atrás, pessoal. 100 anos atrás isso. Isso é a avó da minha avó. Ou é a mãe da minha... A mãe da minha mãe. A avó da minha avó passou muito já desse período. Mas vamos voltar mais um pouco. 200 anos atrás. 200 anos atrás, nós comprávamos e vendíamos as pessoas por uma diferença de pele delas. Olha que coisa maravilhosa. Dá até vergonha de pensar que se uma pessoa ofendesse a mim, branco, eu tinha o direito de pegá-lo em praça pública, amarrá-lo, um chicote, bater nas costas dele. Mas bater pra valer, galera. Bater pra valer até machucar bastante a minha palma da mão. Branca, frágil. Porque as costas dele não me interessam. Chegaram a anunciar religiosos que ele não tinha alma. Há 200 anos atrás. Volta mais um pouco, pessoal. Vamos voltar para 2000 anos atrás. 2000 anos atrás teve um julgamento, vocês lembram? Não sei se vocês já ouviram falar. No meio de uma multidão comovida, desenfreada, influenciável. Quer escolher quem vocês querem soltar? Esse aqui? Ou vocês soltam esse? A gente fez uma escolha muito boa. Além de soltar o errado, quis matar o outro. E se eu colocar aqui desse lado, pessoal, só para ficar atualizado, vamos colocar aqui do lado do bem, Madre Teresa, Irmã Dulce, Martin Luther King, Gandhi, Eurípides Passarnufo, cara, põe uma galera de peso aqui. E aqui também pode pôr complicado, mas eu não vou nem citar, hein? Mas todos os traficantes, estupradores, mau caráteres, bandidos, assassinos, tudo que fizeram mal e sofrimento à humanidade. Se eu somar a turma do lado aqui, não chega próximo ou perto daquele que foi desprezado e não foi escolhido. Isso sabe quanto tempo faz? Faz 2000 anos atrás. É nada, pessoal. 2000, eu acho que devem ser, sem brincadeira, umas 4 encarnações da Ana Paula. 4 ou 3. Porque o intervalo que ela fica no mundo espiritual é grande. 200 e poucos anos de intervalo. Ela fica aqui encarnada uns 100. Como tá? Menos um pouco, Ana Paula, para 90. Começar a diminuir muito também não, né, Paulinha? 90, então soma aí. 3, 4 encarnações dá 2000 anos. E é capaz da Ana Paula ter participado desse julgamento lá. É capaz da Janaína também. E eu não sei. Tenho até medo de ficar pensando. Mas a história é mais legal e fica mais bonita se a gente voltar um pouco mais. Há 1 milhão de anos atrás, foi encontrado lá numa caverna na África do Sul, sinais de uma fogueira onde humanos colocaram fogo e se alimentaram. Tinha carne, ossos queimados, plantas. Cara, a gente já dominava o fogo há 1 milhão de anos atrás, pessoal. Isso não é qualquer coisa. E nesse tempo nem tinha briga entre escravizar um ou não. Por quê? Porque todo mundo era bem parecido. O corpo era inteiro coberto de pelo, cara. Tinha muita coisa ali, a gente nem tinha muita diferença. A gente não falava ali muito bem, mas se comunicava de certas maneiras. Isso há 1 milhão de anos atrás. Mas vamos dar um salto, porque o tempo está voando pela madrugada. Voltando mais um pouco, pessoal, nós podemos chegar a 2 bilhões de anos atrás. Não é mais mi, agora é bi, tá? 2 bilhões de anos atrás. Não tinha criaturas multicelulares sobre o planeta, só tinha criatura unicelular. Só tinha bactéria, ameba, paramécio. Eu devia ser um paramécio dos mais simpáticos. Não sei se o Dani era uma ameba, se a Jana era um protozoário qualquer, uma bactéria, sei lá o que eu posso dizer isso, mas há 2 bilhões de anos atrás. Mas o planeta Terra existia, inclusive eu posso até dobrar o tempo. Eu vou dobrar para vocês. 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra não tinha vida, ela era um planeta muito quente, estava incandescendo de uma explosão, uma supernova. Eu não estou entendendo onde você quer chegar, cara. Eu quero chegar que vocês sabem que situação era Jesus quando a Terra estava nessa bola de fogo. Ele já era um Cristo há bilhões de anos. Ele já tinha percorrido todos os níveis da escala que a Jana luta todas as duras penas a passar. Eu e o Dani, para conseguir tirar um sentimentozinho que me entristece, que me incomoda.
ser um pouquinho mais forte para a próxima encarnação, melhorar um pouquinho mais e continuar. E o Cristo já tinha passado por isso há bilhões de anos, porque para você ser governador espiritual de um planeta, você não pode ser só espírito puro, diz a revista Espírita São Luís de Santo Agostinho, Lacordaire. Vocês têm que ter uma condição maior, tem que ser um Cristo. Um nível que nós não concebemos, mas que na cruz, com dor, naquela morte dolorida, asfixiante, que você percebe que os discursos de Jesus são pequenos na cruz, não dava para fazer muitos grandes discursos, ele tem forças e fala para a mãe dele: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Consolando Maria, acalmando o coração dela, porque sabia que uma mãe sente muita dor quando um filho sofre. Eu sou pai e sei que é dolorido, e sei que numa corrida onde o combustível, a velocidade é o amor, para chegar em primeiro lugar estão as mamães e as vovós. Se o combustível é o amor, em primeiro lugar chega a mãe e a avó, e não tem segundo, terceiro ou quarto colocado, tem o quinto, que é o pai e o vô, porque as meninas colocaram voltas em cima de nós, e esse amor delas não compara ao amor do nosso Cristo. E ainda assim, ele já era esse ser, esse Cristo, esse ser elevado, que passou por tudo isso na cruz, acalma sua mãe. Quando as mulheres lamentam com ele, quando ele enxuga o rosto, ele fala: não lamentem por mim, minhas filhas, minhas irmãs, lamentem por vocês e por seus filhos. Como pode um ser humano conseguir ter esse equilíbrio emocional, pessoal? Como pode alguém conseguir falar o que falou, e é o meu encerramento aqui da palestra nesse pensamento, conseguir fazer isso e falar pra gente: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Se algum professor de matemática aí, e eu falo assim: quantas sobraram? E ele responder: não sobraram nenhuma. Eu posso dizer que ficou vazio o conjunto ali, não ficou? Não ficou assim, um para trás, um muito difícil. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu até viro aqui. Eu tenho uma foto com Jesus ali, vocês estão vendo, ó, ali atrás de mim? É uma foto que eu bati com Jesus. Vocês não têm foto com Jesus, né? Então, tem gente que tem foto com o Chico Buarque, tem foto com o Roberto Carlos, não sei. Eu tenho uma foto com Jesus. Depois eu mostro porque melhor aquela foto, porque sou eu e Jesus ali. Isso, pega ali para mim. Olha só, pessoal. É porque ele cuida de nós e enquanto somos frágeis, assustados. Olha só, pessoal, ficou boa a foto, não ficou? Ó? Olha só, saiu bem, ó. Eu vou tirar o brilho aqui. Jesus e eu, ó. Qualquer dia vocês pegam uma foto aí com vocês. E olha só que eu tô me dando a um luxo tão elevado de me considerar uma ovelha ali nesse nível de Cristo e eu. Mas que eu acredito assim, que todos nós, pessoal, podemos sair muito mais fortes dessa situação, dessa vida, com melhores escolhas, com melhores atitudes. Porque Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, pelas sagradas mãos de Chico Xavier, falou uma coisa muito profunda. E aí eu também vou falar uma outra da Maria Dolores. Aqui eu falo dois, não tá online mesmo, pessoal, tá só entre nós aqui. A Maria não vai me cortar o microfone. É muito bonito. Olha só, Olavo Bilac disse assim: fita o mestre da cruz a multidão fremente. Ele está crucificado lá, olhando a multidão agitada. Então, fita o mestre da cruz a multidão fremente. A negra multidão de seres que ainda ama. Sobre todos se estende o raio dessa chama que lhe emana da luz de um olhar clarividente. Gritos e altercações, Jesus amargamente contempla a vastidão celeste que o reclama e sob os gládios da dor aspérrima derrama as lágrimas de fel do choro mais ardente. Soluça no silêncio a alma doce e submissa, e em vez de invocar de Deus o fogo destruidor em tormentos que arrasem, lança os marcos da luz na noite primitiva e pede aos céus em prece compassiva: perdoai-os, meu Pai, não sabem o que fazem. Não sabemos mesmo. Não sabemos mesmo. Não foi mais um jogo de linguagem, mais uma metáfora ali. Não sabemos o que fazemos.
porque a nossa emocional entra em destrambelho com qualquer coisa que eu veja. Qualquer morte que aconteça na minha família que eu julgo ser antes da hora. Qualquer contrariedade, qualquer dificuldade, qualquer clima mais frio, qualquer falta de dinheiro para comprar o que eu não precisava, eu já me abalo emocionalmente e não respondo mais por mim. Por isso não sei o que faço. Mas se vocês aqui no grupo estão mais equilibrados um pouco, mais fortalecidos um pouco, se estamos, sei lá, já ultrapassando a Jana nessa escada evolutiva e estamos chegando perto do Chico, ou se alguém já consegue fazer isso, atenda então esse pedido de Maria Dolores, que fala dos nossos companheiros que moram em casa, não só do marido, da mulher, do filho, do pai, do vô, do enfermo, daquela pessoa que às vezes sobrou na nossa reta para a gente cuidar. E aí eu juro que não falo mais nada. Ela fala assim, um companheiro de lado. Porque a hora que nós desligarmos a palestra, pessoal, aqui, vai ter gente que vai voltar para o problema, vai voltar para a dor, vai voltar para a dúvida, para a angústia, e é assim mesmo que é. Vai ter um dia em que nós não teremos mais esse problema, mas esse dia não é hoje. Hoje teremos aflições, porque precisamos aprender com prova e expiação. Bendita escola em que somos matriculados. Mas então, aqui, o pedido de Maria Dolores, que para mim encerra tudo. Um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando-lhe preocupação. É sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase de amiga, mas que nada lhe faça alterar. Ou então simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta do mensageiro do bem. A dor, com o tempo varia. Cada um de nós terá o seu aprendizado certo em seu dia. Por isso eu lhe peço, nunca desprezes ninguém. Maria Dolores, pelas sagradas mãos de Chico Xavier. Eu acho que na prática, para a gente melhorar, nós não podemos desprezar ninguém, tentar fazer as pazes como pudermos e vencermos essa fraqueza emocional de que aqui é o lugar de aprendizado, ninguém está aqui em colônia de férias, mas que todos nós vamos nos fortalecendo conforme vamos perdendo nossos vícios e ganhando virtudes. Maria, o que você achou? Me esforcei, fiz o que pude, mulher. Excelente, Tato. Muito obrigado. Temos aqui vários elogios à sua palestra. E... lemos 10, 15. Não, tô brincando, mas tô brincando. Então vamos lá. Luciene Cruz diz, aí você é ótimo. Legal, gostei. Marcelo Duarte disse, excelente. Júnia, parabéns, excelente palestra. A Carla Magalhães pergunta de qual foi o livro, a poesia que você leu no início. A poesia do início, eu acho que foi aquela Vozes de uma Sombra. De onde vem? Eu venho das horas remotíssimas, substâncias elementaríssimas. Parnaso de Além-Túmulo, Augusto dos Anjos, chama Vozes de uma Sombra. É fantástico. Maria, eu numa ilha deserta, sem ninguém de vocês, sozinho. Mas se eu pegar Paulo Estevão, Parnaso de Além-Túmulo e Boa Nova, eu tenho felicidade pro resto da vida. Você está feito. A Sherida o aplaude. Luciene, muito, muito obrigado, Tato. Carla Magalhães, maravilhosa palestra. Omar, só falta um pouquinho para acabar de encher a minha vaidade por completo. Só mais uns 2 já é suficiente, nem vai precisar tanto. Então tá bom, que bom te ver. Obrigado, viu, pessoal? É brincadeira. A Luciana Costa, excelente. Estávamos precisando de ouvir tudo isso. Janaína diz que é isso mesmo. A Luciana, muito obrigado. Nossa companheira Tutóia, que eu esqueci o nome dela agora, acho que é uma consequência da Covid, eu estou ficando meio esquecida. Vânia, isso. Disse que adorou. Janaína, muito boa. Agora, Maria, só falta a Vânia se magoar com você profundamente. Profundamente. Não considerar nada aí e falar, nunca mais falo com essa mulher.
E despreza que nós... A Neuci, muito boa palestra, amei. Graziela, gratidão. A Cláudia Brahim, adorei a palestra. Márcia, bom você agora separar, porque já está transbordando, estou ficando encabulado já. Agora está dando efeito reverso aqui. Tá bom. Brincadeira, meus irmãos, obrigado por tudo. Né, então, e aí são vários elogios. Que bom, né, que possamos, de fato, durante a semana que se inicia, nos esforçarmos ao máximo para deixarmos de ser perversos e nos fortalecermos para que possamos dar continuidade à nossa jornada. Antes que eu te peça para fazer a prece final, que eu vou pedir... A mim? A você. Oba, maravilha, maravilha, deixa comigo. Eu vou comunicar aos companheiros da Casa do Chico que, graças a Deus, com a ajuda de Deus e da espiritualidade, retomamos as nossas atividades de estudo nessa semana que se inicia. Então, terça-feira nós temos o Livro dos Espíritos, quarta o Evangelho, sexta-feira o estudo do livro Sinal Verde e domingo, em comum com o Centro Antônio de Pádua, a nossa palestra. As atividades do Centro Espírita Antônio de Pádua, na quarta-feira, às 19h30, estudo sequencial de O Evangelho segundo o Espiritismo, na quinta, às 20 horas, o ESD, no sábado, às 16 horas, o livro Boa Nova e o EAD, intercalados a cada 15 dias, no domingo, né, junto conosco, a palestra, e no sábado, de 15 em 15 dias, ou seja, de 2 vezes por mês, nossa Rádio SEAP, que alegra as nossas manhãs de sábado e acalanta os nossos corações e nos dá força. Maria, quem são os professores de todas essas matérias aí? Aqui, você e todos esses são seus alunos ou não? Não, aí tem vários professores, que eu não sou professora de nenhum deles. Legal, quanta atividade, todo dia, praticamente. Graças a Deus, a gente se esforça. Que legal, que legal. Grupo unido, apesar da pandemia, e, fica assim. E né, nos fortalecer com os estudos que a doutrina nos oferece. Sem dúvida. Então, mais uma vez, queridos amigos, queremos agradecer a presença de todos vocês. Eu estava com saudade de ver estes rostos, que fortalece as nossas vidas, apesar da distância. Tato, por gentileza, querido, faça a prece de encerramento. Semana que vem, quem vai falar para nós é Rose Pereira. Ela não me passou o tema ainda. É com você, Tato. Beleza. Obrigado, viu, Mar? Obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Uma alegria enorme. Foi uma honra mesmo estar com vocês aqui. Falar desse assunto para mim é uma das coisas mais importantes que eu acho que eu possa fazer. Então vamos lá. Juntos, meus irmãos, nós aqui do grupo e todos os desencarnados que estão conosco, anjos da guarda, amigos da família, que vêm assistir o estudo, que ficam perto da gente, bem-vindos todos. Me desculpem, eu não dei boa noite a vocês no começo da palestra, dando boa noite só aos que eu estava vendo aqui na tela. Uma falha de alguém tão imperfeito, mas eu agradeço agora a companhia de vocês, espíritos amigos, e vivemos juntos também nessa prece ao nosso Pai e a Jesus. Senhor Jesus, Mestre amado, grande irmão, nosso professor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar um pouco, de lermos no seu maravilhoso Evangelho ensinamentos profundos para nossa alma, que nos colocam num comportamento melhor. E a palestra de hoje visava nos encorajar, dizer que somos fortes, que ninguém vai se perder, e que o Senhor trilhou um caminho que estamos todos passando por ele. Olha que vida mais bonita e mais justa. E se soubermos seguir as leis de Deus, o seu Evangelho, vamos nos furtar de muitos males e vamos seguir mais felizes. Então, muito obrigado, Senhor Jesus, que essas pessoas que estiveram aqui comigo hoje fiquem bem, pensem nesses seus problemas, consigam solucionar melhor cada dia, e a cada dia deitemos a cabeça, lembrando do que poderíamos ter feito de melhor naquele dia, como podemos melhorar, como podemos seguir no dia de amanhã, melhores um pouquinho. Nos ajude a nos fazermos melhores amanhã, Senhor, e para quando nos reencontrarmos aqui nesse estudo ou em qualquer lugar, estejamos melhores. Mas o meu pedido sincero e fiel é que nos mostre um caminho, Senhor, para que quando voltarmos à nossa verdadeira pátria espiritual, todos nós aqui, que eu brinquei com a Jana, com o Dani,
com todos nós aqui, e me incluo, que cada um dê um abraço sincero em seu anjo da guarda e escute dele a seguinte frase: parabéns, Dani, parabéns, Jana, parabéns, Tato, vocês voltaram muito melhores. Vocês voltaram melhores em moral, em compaixão, em entendimento. As tribulações que passaram lhes ensinaram coisas imortais, mas que não passamos pelas situações sem perceber a melhora, reclamando, sendo injusto com o que é mais amoroso e bom para nós, nosso Pai. Portanto, Senhor, pedimos a sua autorização para encerrar nosso estudo e pedimos a nossa oportunidade sempre de estarmos nos reunindo para aprender mais e crescer, porque é o que queremos, é o que precisamos, é o que sentimos o maior em nós. Muito obrigado, Maria, Mãe amada, por receber nosso Mestre em seu ventre. Obrigado, Deus, Pai Criador, por tornar possível todas essas coisas. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Um grande abraço a todos. Tchau, boa noite, pessoal.